Boa tarde. Para esta apresentação optei por abordar apenas um dos aspectos da minha dissertação, o segundo capítulo, para não sobrepor com a apresentação seguinte, mas depois do debate podemos continuar a discutir com mais pormenor o bolchevismo e o movimento operário, os conflitos com os anarquistas. Por enquanto, nesta apresentação, só vou tratar das ideias que marcaram dois dos homens com maior relevo na fundação do PCP, a partir de vários artigos que recolhi para a minha dissertação, especialmente aqueles que eu não tive tempo para incluir na dissertação e que são interessantes na mesma para a análise. Antes de mais, gostaria de fazer um apanhado geral sobre o movimento operário da Primeira República. Para além no princípio do século, as greves de 1913 e a greve de 1904 em Lisboa dos tipógrafos, é o primeiro congresso sindicalista e cooperativista, o momento que abriu caminho ao desenvolvimento de uma nova forma de conceber o sindicalismo, por intermédio daquilo que foi denominado por sindicalismo revolucionário, uma doutrina sindical com origem em França, que se vai alastrar até Portugal por influência de homens como Alexandre Vieira, especialmente através do jornal A Greve. De seguida, já após a implementação da República, organiza-se o segundo congresso, em 1911. Uma continuação daquele primeiro congresso, em que já se encontravam federados mais de 20 mil trabalhadores. Desta vez o congresso ocorreu num período de conflito entre os sindicalistas e os governos republicanos, nomeadamente em 1911 uma grande greve em Setúbal, que mobilizou muitos homens, e um dos homens que vamos falar, os Carrascos, tinham ouvido nessa greve. Nestes primeiros anos de República, a Comissão Executiva do Congresso era bastante heterogénea, porém não existiam propriamente fações a demarcar o seu território, não havia um confronto cerrado para definir as fronteiras doutrinárias. Só então, em 1913, quando surgiu o debate sobre se o sindicalismo seria ou não uma doutrina para além do anarquismo ou socialismo, é que se começaram a estruturar diferenças entre sindicalistas. Depois, em 1914, quando é fundada a ON, os conflitos entre fações eram então mais claros, depois desse debate. Anarquistas, sindicalistas e socialistas marcaram então o seu espaço dentro deste novo organismo sindical. Todavia, devido à Primeira Guerra Mundial e ao agravamento dos conflitos internos, a ON nunca se conseguiu afirmar na cena política. Depois, em 1917, quando se dá o seu segundo congresso, parece haver já uma maior concertação entre as diferentes fações. E no ano seguinte, durante o governo de Sidónio, uma semana após o armistício, onde já começava a haver uma forte propaganda em prol da Revolução Bolchevique, organizaram uma grande greve de caráter revolucionário, que saiu derrotada. Em 19 ocorreram grandes mudanças. Primeiro foi fundado o Diário Sindicalista à Batalha, de seguida surgiu uma organização extra-sindical com influência bolchevista, a FMP, que vai fazer o seu centenário a dia 27 de abril deste mês, e uns meses depois superaram-se alguns problemas entre fações na ON e formou-se a CGT. Com a crescente absorção das ideias bolchevistas, maximalistas e militantes socialistas convergiram depois, por fim, na formação de um partido, o PCP. Voltando aos que nos preocupam nesta apresentação, começando por Carlos Rates, há muita informação sobre a sua origem que está numa entrevista que Raul Brandão fez a Carlos Rates, no livro Os Operários, onde ficamos a conhecer os seus primeiros anos de vida. Em criança, ele não teve a oportunidade de fazer o exame de instrução primária e trabalhou como ardina a vender jornais. Aos 14 anos era marinheiro da Armada, mas desertou para ir trabalhar como pescador. Foi várias vezes detido por rejeitar a disciplina militar, nomeadamente após a leitura de Forré e Kropotkin, autores anarquistas que conheceu em 1906, na prisão, através do anarquista que apedrejou a carruagem de Dom Carlos, e um outro anarquista que atirou a bomba contra o escritório do Dr. Joyce. Foram eles que ensinaram a Carlos Rates a teoria anarquista. Só então, em 1918, quando ele vai trabalhar para as fábricas de conserva de Setúbal, depois de sair em liberdade, é que entrou no movimento operário. Já Manuel Ribeiro teve a oportunidade de terminar a lição em Beja, só abandonou os estudos no ensino superior em Lisboa, no curso de Medicina, também por falta de recursos. Foi em Lisboa que teve contacto com a editora Guimarães, onde traduziu vários textos anarquistas e sindicalistas revolucionários. Para além do seu interesse pela política revolucionária, publicou vários poemas na imprensa sobre questões sociais, tal como um texto mais sobre a pobreza e muito sobre a prostituição.
que foram publicados também no século e nos jornais operários socialistas e sindicalistas. Sobre os primeiros artigos de opinião ainda na monarquia, o Manuel Ribeiro escrevia para um jornal de Beja que é o Porvir, em que fala sobre um comício republicano, como está aqui citado, como se tratando de um acontecimento de proporções divinas e que só então na República, passados uns anos, é que começaria a assumir uma posição dentro do pensamento socialista mais bem estruturada. Já os primeiros artigos terrados no jornal sindicalista anarquista de Setúbal, o Germinal, criticavam acertadamente a atuação dos socialistas do PSP no sindicato. Nos anos seguintes irá também publicar vários artigos sobre os métodos de ação sindicalista, inspirados nas obras de Émile Pouget, sobre o boicote, a ação direta e a sabotagem. Passando muito à frente do tempo, nos primeiros anos da República, Carlos Ratos tornou-se uma das principais figuras deste movimento, depois de liderar uma greve em Setúbal em 1911, em que a GNR matou 2 operários. Já Manuel Ribeiro, na República, passaria a colaborar com o jornal O Sindicalista, e neste momento, grande crescimento para o sindicalismo em Portugal, até em 1913, iniciou-se talvez o que foi o principal debate que estruturou os campos doutrinários dentro do sindicalismo. O anarquista Emílio Costa iniciou este debate no jornal A Terra Livre, começando por afirmar que aqueles que defendiam a posição de que o sindicalismo era uma doutrina por si só não compreendiam que a finalidade do sindicalismo era a anarquia e que o sindicalismo era só um meio para chegar ao fim. De seguida, Manuel Ribeiro respondeu no semanário Sindicalista, onde demonstrou aquilo que distingue o sindicalismo do anarquismo ou o socialismo. Para ele, o anarquismo era apenas um ideal, uma utopia, enquanto o sindicalismo era um método concreto de organizar a economia e a sociedade futura. Após este debate, formou-se uma facção sindicalista revolucionária distinta do anarquismo e do socialismo, encabeçados por Ratos e Ribeiro, mas onde também se reviam homens como Alexandre Vieira, o diretor do jornal Sindicalista. Uma coisa que me lembrei que esqueci de escrever. O Alexandre Vieira, por exemplo, o Alexandre Vieira ganha uma grande proximidade com o Carlos Ratos porque eles depois são presos em 1913, quando há aquelas prisões do governo de Afonso Costa. Eles estão 6 meses presos juntos e criam uma grande proximidade, criam até um livro pouco conhecido de poemas e de música, de fados operários juntos. Poucos meses depois deste debate em que Ratos rejeitou o anarquismo, declarou-se como sindicalista, claramente, como diz nesta citação, em que ele diz que sejamos mais alguma coisa que anarquistas, sejamos sindicalistas, em que ele diz também que o anarquismo era para eles aquilo que eles conheciam, tudo aquilo que eles conheciam na altura, não sabiam ainda bem o que era o sindicalismo, por isso é que eles não se podiam declarar como sindicalistas. Portanto, Ratos foi preso no Funchal em meio de 1913, numa sessão de propaganda pela Comissão Executiva, do Congresso Sindical, e é de assinalar que a partir dessa altura as direções de Ratos cruzam-se com Machado Santos, que fez uma grande campanha em sua defesa, num intransigente, e ele passou a ser relator, mesmo na prisão começou a colaborar já com o intransigente. E na altura em que ele era libertado, umas semanas antes do Congresso da ON, o Machado Santos organizou uma grande manifestação em Lisboa, no Rocio, para receber o Carlos Ratos com milhares de pessoas. Um ponto que é fundamental para perceber o pensamento de Carlos Ratos, que eu não desenvolvi muito bem na minha dissertação, é a questão do problema nacional para ele. Porque para Ratos, até certo momento, ele deixa de ter o típico discurso sindicalista revolucionário ou anarquista e começa a focar o seu problema político no atraso nacional, especialmente no déficit comercial do país, a indústria insuficiente, a tecnologia atrasada e a incapacidade de competir no mercado internacional. Nesse sentido, Ratos defendia que, em certos momentos, os trabalhadores e os patrões deveriam colaborar em torno do interesse nacional para forçar os governos a investir em indústrias que tornassem o país competitivo. Esta foi uma questão debatida em 1913 no Jornal Sindicalista, durante os preparativos para a fundação da ON, Congresso de Tomar, em que os anarquistas se demarcaram dos restantes ao regentarem essa colaboração de classes. No entanto, alguns socialistas e sindicalistas revolucionários convergiram nesta questão, tomando partido da posição de Ratos, que foi a posição maioritária dos delegados fundadores da ON, ou seja, eles chegaram à votação e a maioria dos delegados
preferiu, achou que era em certos casos necessária uma colaboração entre patrões e trabalhadores. Continuando ainda em Carlos Ratos, ele depois em 1915 tem uma outra posição interessante, que ele declara-se logo um grande apoiante do ditador Pimenta de Castro. Eu acho que a minha hipótese é que se deverá à sua proximidade a Machado de Santos. Machado de Santos também esteve muito próximo das espadas, porque para Ratos o argumento dele é que Pimenta de Castro ia pôr fim aos governos democráticos e todos os vícios do sistema político vigente e fomentar o seu programa de intensificação das indústrias, de que Ratos vinha falando desde 1913. Como sabemos, os democráticos irão fazer um novo golpe e pôr fim ao governo de Pimenta de Castro, o que levou ao fim do Intransigente, o jornal onde trabalhava Ratos, e ao exílio de Machado de Santos. Uma questão que fiquei aberto para perceber a relação entre Ratos e Machado de Santos era perceber se ele já era nesta altura membro da maçonaria, o que é bastante provável, porque ele depois tem 1918, acho eu, sim, princípio de 1918, quando Machado de Santos é expulso por estado de paz do governo. Não é expulso, ele dá-lhe um cargo menor do governo, dá um ministério que não tão importante. E nesse momento Machado de Santos faz um jantar de despedida do governo e Ratos é um dos convidados que está lá nesse jantar. É muito interessante a relação de Ratos com Machado de Santos, que não foi bem estudada ainda. Durante o período de guerra, também é muito curiosa a posição que estes dois homens tomaram, porque eles colocaram-se desde logo ao lado dos aliados, assim como muitos sindicalistas portugueses, da relação sindicalista, porque para eles eram muito inspirados pelos teóricos franceses e por isso achavam que a Alemanha representava a tirania, o autoritarismo e o fim das liberdades individuais. Este será dos casos únicos da Europa, já que todos os fundadores dos partidos comunistas foram homens que se demarcaram desde o início da guerra contra o nacionalismo, tomando uma posição semelhante à esquerda zimmerwaldiana. É muito engraçado que este texto, Manuel Ribeiro, este segundo, já é depois da Revolução Russa e antes da greve do 18 de novembro e pouco tempo antes de se formar a França maximalista, mas ele não tem problema nenhum em declarar-se como francófono, não é mesmo? Sim. Em meados de 1918, quando a Revolução Russa começa a ser discutida com maior intensidade, Ribeiro terá sido um dos primeiros líderes sindicalistas a declarar a sua adesão a este movimento que disputava na Rússia. Ele reconheceu logo que o ideal da Revolução Russa era completamente diferente daquele que ele tinha defendido como sindicalista. No entanto, no caso dos povos eslavos, ele achava que a ditadura proletária e a luta armada eram meios necessários para levar avante a Revolução. Ribeiro chegaria a debater na batalha sobre este assunto, onde afirmou que a ditadura proletária era um mal necessário, em certos casos. E, ao princípio, ele defende um governo, uma república sindicalista para Portugal, e depois é que vai se aproximando cada vez mais de uma república mais bolchevizante. Já Carlos Ratos, apesar de discordar da pertinência de uma revolução em Portugal, devido ao seu elevado atraso económico, defende que a ditadura proletária poderá ajudar a implementar reformas estruturais necessárias no progresso do país. Mais uma vez, a questão do problema nacional para Carlos Ratos volta sempre. No entanto, quando ele fala de uma ditadura, não se refere a uma insurreição, mas antes a uma pressão pública sobre os governos através da CGT. Ao contrário de Ribeiro, não absorveu logo o ideal revolucionário russo. Ele basicamente ele escreve um livro que é o Problema Português. Espero eu, sinto-me aqui mais à frente, acho eu. Não, depois eu vejo. E nesse livro ele escreve nesta altura muitas brochuras em que elabora um programa político para Portugal. E no programa político ele defende também uma república sindicalista em que a CGT deveria fazer um grande movimento de pressão para levar abaixo os governos e a partir daí poder instaurar uma gestão sindicalista da economia. Avançando um bocado no tempo, só uma curiosidade que eu também não referi na minha dissertação. Foi um debate muito curioso entre Ribeiro e os relatores do jornal de Rolão Preto, em que Manuel Ribeiro elogiou alguns dos aspectos do nacionalismo integralista. Ele diz que achava belo o seu culto artístico, das tradições e o sentido do humanismo. Apesar de criticar, claro,
as hierarquias rígidas do integralismo lusitano. Em contrapartida, os integralistas também responderam, elogiando o seu trabalho como escritor, porque nesta altura o Ribeiro tinha acabado de publicar o seu romance, A Catedral, que é essencial para perceber as suas trajetórias, porque foi um enorme sucesso no país e vários escritores e artistas em todo o país ficaram muito entusiasmados pelo seu trabalho como escritor. Antes de surgir a CGT, já a 27 de abril de 19, apareceu a primeira organização claramente influenciada pelo bolchevismo, a FMP, que tinha como secretário-geral Manuel Ribeiro. Esta grande organização à escala nacional, com núcleos colaboradores por todo o país, foi uma manifestação clara da penetração das ideias bolcheviques e das transformações que ocorriam na esquerda revolucionária em Portugal. Para Ribeiro, o maximalismo era uma nova corrente unitária, capaz de abranger as diferentes fações da esquerda em Portugal, que não devia seguir o molde russo de Lenin, mas que deveria ser adaptado às condições portuguesas. Ou seja, um maximalismo próximo do sindicalismo revolucionário. Essa posição era a mesma de alguns camaradas seus, como António Peixe, que viam no sovietismo uma continuação das bolsas de trabalho de Pelletier. Isto porque os maximalistas portugueses compreenderam a Revolução Russa através da imprensa sindicalista revolucionária francesa, onde também se formaram organizações semelhantes à FMP, como o Partido Comunista Francês de Perricat. E, curiosamente, como vemos na citação de Ratz, ao princípio ainda havia com alguma desconfiança este movimento maximalista, quando ele diz que sempre para prosseguir neste estado de coisas, o socialismo com qualquer outro nome, maximalismo, comunismo, coletivismo ou sindicalismo, não tem nada cá a fazer. Sobre a origem da CGT, neste congresso é interessante ver como chega a ser proposta a adesão à Internacional Comunista, que não foi votada. Os delegados decidiram que não era o momento certo para votar, a adesão à AIC ainda. Ribeiro não tomou uma posição clara em relação à CGT, só congratulou-se pela fundação. Mas Ratz neste momento começa a voltar à política com força, onde ele terá apresentado, não tenho certeza. Manuel Joaquim de Sousa diz que ele apresentou, mas não há documentos que comprovem bem se foi ele ou se foi os delegados dos trabalhadores do Estado que apresentaram. Que era a tese de reformas imediatas, que era mais uma vez muito parecido com aquilo que ele fala do Plano Nacional, a necessidade de intensificar as indústrias. No entanto, esta tese nunca foi votada porque os delegados acharam esta tese ridícula e que não fazia sentido com os princípios sindicalistas. Depois, mais para o final, ao avançarmos em 1920, quando já se está a aproximar a ideia de formar o Partido Comunista, dá-se um debate muito interessante no jornal A Batalha entre Carlos Ratz e Manuel Joaquim de Sousa. Ao longo de 1920, o futuro secretário-geral do PCP e Manuel Joaquim de Sousa discutiram sobre o papel da CGT e a intenção de se formar um partido. O debate foi iniciado por Manuel Joaquim de Sousa, que rejeitou as ideias e as brochuras com programas políticos propostos por Ratz, por serem fantasias e por achar que Ratz era um homem com intenções de poder, mais nada. Neste artigo, Manuel Joaquim de Sousa apelidou Ratz de reformista oportunista, que já se tinha esquecido há muito tempo dos princípios anarquistas e revolucionários. Já Ratz afirma que a CGT é uma organização incoerente, por não ter uma finalidade sindical clara. Por sua vez, declara-se em defesa de uma ditadura do proletariado centralizada na CGT, a instalação de uma república sindicalista, como o próprio dizia, dirigida por apenas 3 delegados. Sobre o Partido Comunista, no que toca à fundação do PCP, Manuel Ribeiro, ele como secretário-geral da FMP, ele inicia a partir de outubro de 1920 uma campanha em prol da greve dos ferroviários, que estava a acontecer em todo o país, mas nomeadamente em Lisboa. Ele é detido nessa greve porque ele escreve um artigo a apelar à greve, mas uma greve insurrecional quase, porque os ferroviários tinham um núcleo maximalista lá, muito forte. Depois no Limoeiro, ele depois é
tira e vai para o Limoeiro, e depois ele sentiu-se desrespeitado por estar no Limoeiro. Há um texto muito interessante no livro de Alexandre Vieira sobre isso, em que falam ao pormenor sobre a vida de Manuel Ribeiro. Ele conta, e um amigo muito próximo dele conta o momento em que ele esteve na prisão. Eu encontrei um artigo num jornal, na capital, que fala de uma nota oficiosa da CGT que foi entregue aos prisioneiros políticos no Limoeiro, em que possivelmente essa nota oficiosa estaria a criticar Manuel Ribeiro, o que poderá fazer com que Manuel Ribeiro se sentisse ainda mais afastado do momento operário. Nessa altura, o único apoio que ele teve na prisão foi de um padre que o ia visitar regularmente à cela e que o ajudou bastante. Este padre tornou-se uma figura muito importante nos seus romances, na sua trilogia católica comunista. Ainda durante a sua prisão, vários intelectuais portugueses lançaram um abaixo-assinado na imprensa a apelar à sua libertação, entre eles Fernando Pessoa e Raul Brandão. Este poderá ter sido o momento que marcou o princípio da sua conversão ao catolicismo. Manuel Ribeiro não teve, por isso, um papel central na fundação do PCP, tal como podia ter tido, já que a FMP foi a principal organização que dinamizou a criação do PCP. Sem Manuel Ribeiro, a tarefa de organizar aquilo que eles chamavam da Frente Única, que era o Partido Comunista, recaiu em homens como Nascimento Cunha, que tinha proximidades com os maximalistas, e especialmente ao socialista João de Castro, que marcava a primeira reunião para dia 12 de dezembro, na Associação dos Caixeiros de Lisboa. Logo, a primeira reunião foi Carlos Ratos quem liderou as reuniões, apresentando teses que iriam identificar este partido. Tirou-se na figura central do partido. Ao princípio não revelou logo a intenção de se criar um partido, e só na terceira reunião, em 19 de dezembro, é que demonstrou essa intenção. Em larga medida, o programa queria estabelecer as funções do PCP, aproximava-se daquilo que ele já tinha referido na sua obra A Ditadura do Proletariado, em 1920. Defendendo uma organização ascendente em três pilares: o partido, o sindicato e as cooperativas. Basicamente, isto é um excerto do texto fundador do PCP, a 16 de dezembro, em que nessas três reuniões, Rados foi aquele que apresentou todas as teses que foram discutidas, e esta tese foi só aprovada na terceira reunião, 19, porque neste dia Manuel Pinto de Sousa foi lá com outros anarquistas, interromperam a reunião. Não há muitas informações sobre isso, mas há uma nota em que foi lá Manuel Pinto de Sousa e outros anarquistas, não sabem o que é que aconteceu, mas provavelmente deve ter criado alguma polémica, porque Manuel Pinto de Sousa era conhecido por criar polémicas. Para concluir, não me alongar, já passei os 20 minutos, ao longo dos próximos anos, Ribeiro foi-se afastando gradualmente do PCP, apesar de escrever alguns artigos pontuais sobre o mesmo. Quando ele é convidado a participar na Internacional Comunista de 21, o terceiro congresso, acho eu, acabou por ficar em Berlim e ficou a passear e a visitar catedrais, segundo um artigo da Batalha, porque o Manuel Ribeiro, em 1917, ele escreve artigos na capital sobre catedrais. Ele tem um grande gosto por catedrais, eles gostavam de estudar a arquitetura das catedrais. Já a relação de Rados face ao partido foi inversa à de Ribeiro, pelo menos nestes anos. Aproximou-se cada vez mais, chegando a secretário-geral, nomeado por Humberto de Oroz. Só depois, em 25, quando o partido preparava-se o segundo congresso, é que foi expulso, porque os militantes que foram da Juventude Comunista, que tinham sido expulsos em 23 pelo Humberto de Oroz, aos poucos regressaram ao partido. Quando regressaram, mandaram-no embora. E acho que posso terminar só uma nota sobre o problema nacional do Ratos, toda a sua teoria do problema nacional. Eu acho que há uma grande coincidência entre o seu pensamento e o pensamento de Sorel, porque Sorel, no livro sobre a violência, ele defende uma teoria muito semelhante, em que a revolução só pode surgir quando num momento de grande crescimento económico. E por isso é que sequer ele defendia este crescimento económico. E ele nunca cita Sorel, mas há essa possibilidade, há essa coincidência pelo menos, que fica um bocado em aberto. Também o Manuel Ribeiro, em 26, numa entrevista, também diz que sempre foi soreliano, mas os seus artigos não vão muito de acordo com o pensamento de Sorel. É um bocado difícil criar alguma coerência no pensamento destes homens. É preciso adivinhar em certa medida. E acho que posso terminar e dar espaço ao palavra.